Bem, pessoal, voltando. Então, nós temos duas classes. Classe pessoa e classe main. Você poderia fazer um publicidade void main aqui na classe pessoa? Poderia. Você poderia simplesmente pegar aqui deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Você poderia pegar essa parte, que é onde a gente faz toda a instância de uma classe, passar dados, chamar para poder mostrar com sysalto, um print aqui, ó. Eu poderia pegar essa parte, dar Ctrl X e levar aqui para a classe pessoa. Ó, tá aqui. Vou agora em pessoa, run as, clico no botão direito em cima da classe que eu quero executar, run as, Java Application, esqueci de salvar como sempre, mas ele me ajuda, ele sempre diz que eu esqueci. Executou normalmente, de boa. Qual é a questão? Você tira toda a utilidade da orientação a objeto. Você criar diversas classes e ter uma única classe main principal que controla todas elas. Então, você criar um main em cada classe não é muito viável, porque você teria que criar um main para cada classe, criar uma execução para cada classe. Então, tipo, se você precisasse lá na frente, quando a gente estiver fazendo ligação com classes, cada classe vai ter seu main. Então, a gente vai tipo só reduzir um pouquinho aquele monte de linha do estruturado, mas mesmo assim ainda estamos fazendo em cada classe um monte de linha para fazer a execução. E se você quiser fazer a execução de várias classes, você de todo jeito teria que fazer um único main para juntar várias classes. Então, não é viável fazer o public, o main na classe pessoa, e você cria uma única classe que será responsável por isso, que no caso aqui é o main. Botão direito, run as, Java Application, pronto, tá aqui, Jarbas 32. Então, a orientação a objeto é você dividir o programa. O que a gente faria aqui em única classe, a gente está dividindo. A gente cria uma classe pessoa para criar uma pessoa. Então, você vai dividir o seu programa em objetos, em classes que vão criar o objeto, e esse objeto você vai manipular as informações. Então, voltamos para a classe pessoa. Nós temos atributos, temos o construtor, que é um método também. Lembrando que você, entre o public e o nome, você não coloca void, nem string, nem nada. Ele não tem tipo. Por quê? Porque ele somente, essa parte ele é ativada quando a gente cria, nessa criação aqui, é a mesma coisa dessa parte aqui, Ele faz uma ligação para a gente poder, na execução, enviar as informações diretamente. Mas, por exemplo, se eu tivesse colocado o nome errado, Garbas, eu poderia chamar pessoa nome e passar aqui a informação correta. Qual o meu nome correto? Jarbas. Então, passei o nome correto, salvei tudo, executei, Jarbas, está aqui. Se eu não tivesse feito isso, então ele pegaria esse nome Jarbas. Peraí, esqueci de salvar. Eu esqueci, foi até apagar. Pronto, Garbas. Então você tem como criar um objeto dessa classe, que no caso é muito parecido com a variável, só que como é uma variável de uma classe, a gente dá outro nome, que é, no caso, um objeto. Então, quando essa variável aqui, ela é do tipo de uma classe, a gente chama de objeto da classe, porque ele vai poder usar tudo que tem dentro da classe. Então, vamos aprender um pouco sobre encapsulamento de informação. O encapsulamento é o seguinte: nós temos informações. A minha classe main, ela criou um objeto da classe e agora eu consigo manipular. Estou manipulando o nome e estou colocando nomeidade. O construtor, ele está passando por um método. Então, eu estou vendo informação que passa por um construtor, que aí vem para cá. Então, qual é a questão? Muitas vezes não é interessante
interessante que uma classe consiga manipular diretamente a classe, como se eu chamasse diretamente aqui, ó, como se eu chamasse nome diretamente e passasse um valor. Não é interessante. Por quê? Porque qualquer classe mexer nesse tipo de informação diretamente, você não consegue colocar travas. Por exemplo, se ele passa por um método, eu posso colocar uma trava aqui, um if, dizendo que só será mexido se tal condição for atendida. Então eu tenho como travar a informação que está sendo colocada dentro aqui dentro dos atributos das variáveis, nome e idade. Então como é que eu faço isso? Quando você não coloca nada aqui na frente da variável, do tipo e do nome da variável, eles ficam como default. Default significa que eu posso utilizar as informações dessa classe que estiverem dentro do mesmo pacote. Se for um pacote diferente, eu já não posso utilizar. Outro é o protected. O protected, ele é um pouco acima do default, ele é muito parecido. A questão é, ele pode ser usado em outro pacote, por exemplo, fora desse pacote exemplo, só que você precisa instanciar, então você precisa criar isso aqui, ó, aí você pode utilizar. Nós temos o public, que é o que a gente utiliza muito em métodos, mas também pode utilizar, que ele deixa esse método qualquer um pode utilizar, qualquer um. E nós temos o que fecha, que apenas essa classe pessoa pode mexer, que é o private, que é o que a gente vai utilizar agora. Então, para fazer o encapsulamento das informações, a gente tranca informações. E essas informações, elas vão ser salvas através elas vão ser tanto você vai poder editar as informações como buscar informação através de métodos públicos, igual o construtor. O construtor ele não vai ser afetado. Ó, vou salvar e o que foi afetado aqui foi quem acessava as informações diretamente. Ó. Pessoa 1.nome foi afetado. Pessoa 1.nome para fazer aqui o print, ó, foi afetado também esses dois, nome e idade. Então esses três aqui foram afetados. Mas por que esse de cima aqui ele não foi afetado? Ele não apareceu erro. Porque o construtor ele é public, ele é um método público. Então a gente pode utilizar ele. Se eu clicar aqui, ele diz que ó, não é visível mais o nome. Minha variável nome não é mais visível, nem idade. Vou clicar aqui, mesma coisa. Então, não posso mais utilizar acessando dessa forma, diretamente. Então, eu só posso colocar uma informação uma única vez e ela fica trancada. Garba 62, mas eu coloquei unidade errada. Botei 39. Ó, duas informações erradas. Criei aqui uma pessoa e essa pessoa está com minhas informações erradas. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou criar métodos. Eu vou salvar tudo aqui, ó. Às vezes quando fica um erro é porque eu ainda não salvei tudo. Vou criar métodos para a gente poder armazenar. Então, como são esses métodos? Esses métodos a gente chama de métodos getters and setters. Os métodos getters, eles são para a gente pegar uma informação. Você pega a informação aqui da classe pessoa e manda para o main. E ele vai receber essa informação. Então, como é que funciona o get? Primeiro, ele tem que ser público. Então, ele é public. Se você está retornando um valor aqui para o main, então vai ser aqui, ó, da classe pessoa para o main. Se você está jogando informação, retornando, então ele precisa ter um tipo. Qual tipo de informação você quer retornar para um get? Um get é trazer informação. Então, a gente quer o nome primeiro. Então, string get nome. String get nome. Por que público? Porque dessa forma, como o nome está privado, o público ele vai deixar ser acessado por qualquer um. E o string, porque a gente vai retornar um valor do tipo string, ou seja, vai retornar um valor entre aspas. E get nome, esse nome sou eu que crio, mas eu utilizo o padrão de criação do getters, setters,
que o Java utiliza. Get, aí nome, aí o segundo nome aqui, ó, começando por letra maiúscula. E por que ele está dando erro? Se a gente visualizar aqui o erro, ó, sempre olhem a lâmpada com X, sempre. Esse aqui muitas vezes é um erro de concordância, algum problema, mas que não gera um erro na hora de rodar o programa. Se eu clicar aqui, ó, ele está mandando fazer um return, ação return, ou mudar o tipo para void. Se eu mudasse para void, ele não ia precisar de retorno, só que aí eu não poderia retornar algum valor lá para o main, porque você não pode retornar um valor void. Ou seja, se eu estiver chamando aqui um valor, eu quero, por exemplo, fazer um sysout. E agora eu preciso mostrar garbas, mostrar esse garbas. O que é que eu faria? Pessoa1.nome, mas não tem, ó, trancou, tá privado. Privado significa que só a classe nome pode ver. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer um getNome. Então, ó, getNome ele vai retornar um valor do tipo string para eu mostrar aqui no print, na minha classe main. Então, ó, o que é que eu tenho que fazer? Eu simplesmente vou, como eu estou levando algo lá para o main, eu vou retornar um valor. Ó, vou até mostrar para vocês que o valor pode ser qualquer um valor string. Ó. Tem que ser string, tem que ser tipo string. E como eu disse, tudo que tiver entre aspas é um valor string. Vou colocar oi, só para demonstrar. Salvei tudo. E agora, ponto. E eu vou chamar o getNome. Quando eu salvar e executar, ele apareceu oi. Por que ele apareceu oi e não garbas? Porque eu pedi para ele retornar, entre aspas duplas, oi. Só que está errado. Não, ele está dando certo, só que não é o propósito que eu quero. Ele está retornando um string, tá retornando um string, mas não é o string que eu quero. Então você tem que pensar, se eu estou fazendo com getNome, retornar um nome, o que é que eu tenho que retornar aqui nessa parte? Eu tenho que retornar essa variável. Por quê? Quando eu criei aqui o objeto pessoa, eu passei garbas. Garbas transportou aqui para a pessoa, foi recebida aqui nessa variável, dessa variável ele foi jogado aqui, ó, dentro da variável nome e foi armazenado garbas aqui dentro. Agora, eu tenho que devolver garbas lá para main. Então aqui no lugar das aspas, que é uma string, por isso que ele não estava dando erro, porque eu tenho que retornar uma string, não importa. Ele não vai dizer um erro como esse. Eu vou retornar a variável que está com a palavra garbas. Essa palavrinha garbas, ela está dentro da variável nome, mas com o objeto pessoa 1. Então, só pessoa 1 eu poderia criar pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5, mas só pessoa 1 pode retornar, pode acessar a informação que tem garbas 39. Então, ó, salvei, executei, garbas. Agora, vou pegar aqui pessoa, a classe pessoa, e o que eu quero fazer agora? Eu já consigo fazer um método público, retornar um valor string, ó. String, ele retorna um valor desse tipo aqui, ó. Então, ele retorna um valor para cá que seja string. Pronto, já consigo. Mas o que eu quero? Garbas está errado. Eu não quero que fique garbas. Eu quero que fique jarbas. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um método público, novamente. Por que público? Porque minha variável, meu atributo nome está privado. Então, a única forma desse main acessar aqui para poder mudar de garbas para jarbas é fazer um método público. Ele precisa de um tipo? Não, porque ele vai pegar uma informação aqui do main e levar aqui para a pessoa para poder jogar aqui dentro de nome. Então, se ele não retorna nada na hora que eu for chamar ele é um método void. Void é sem retorno. Ele sendo um método void, eu vou fazer o seguinte, void set, que é editar nome, set nome, pronto. Lembrando que as chaves delimitam a abertura e fechamento de um bloco de código. Por exemplo, a classe começa aqui e termina aqui. Construtor começa aqui e termina aqui. Então você sempre tem que ver se você está abrindo e fechando as chaves. Geralmente, quando eu abro uma chave, ó,
aperto Enter, ele já fecha automaticamente. Voltando aqui ao set. O que vai acontecer? Lá no meu main, eu vou fazer o seguinte, vou chamar pessoa1 ponto set nome. E o que é que eu vou fazer? Set é editar. Então eu vou passar uma nova informação que vai substituir Garbas. Eu não quero que fique Garbas, eu quero que fique Jarbas. Então, ó, essa variável, ela vai vir aqui para a pessoa e vai vir aqui, ó. Eu estou chamando esse método de set nome, ó. Set nome está aqui, ó. Set nome, mesmo nome. Set nome, set nome. Estou passando Jarbas, mas no meu método set nome não tem nada aqui nos parênteses, não tem nada, ó. Então o que é que eu posso fazer? Eu vou recepcionar essa informação. Jarbas, ela é o quê? Se está entre aspas duplas, é uma string. Então string, posso colocar nome ou novo nome, tanto faz. Você pode colocar o mesmo nome da variável ou você pode colocar um nome diferente. Mas aí você tem que saber. Por exemplo, eu gosto às vezes de colocar novo nome, só para não confundir com o construtor. E o que você vai fazer? Essa palavra Jarbas, ela viaja através desses parênteses para cá. Ó, lembrando que é set nome parênteses. Ele viaja para cá, é recebido dentro de set nome parênteses. Jarbas, ele é armazenado aqui, ó, dentro dessa variável novo nome. E agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar essa palavra Jarbas e substituir Garbas. Como é que eu faço isso? Eu vou chamar essa variável aqui que está armazenando a palavra Garbas e eu vou colocar o novo nome. Pronto. Vamos agora testar. Eu estou passando Jarbas. Ó, chamei set nome. Deixa eu fazer novamente. Pessoa1 ponto set nome. Agora ele tá, ó. Ele até diz aqui, ó, string novo nome. Se é um string que ele está esperando, eu vou passar uma string. O que é uma string? É uma cadeia de caracteres, praticamente tudo que a gente escrever entre aspas duplas. Então, coloca aspas duplas, se eu colocar aqui números, ele vai entender que isso aqui são strings. Tudo que tiver entre aspas duplas para o Java é string, não importa. Então, vamos colocar Jarbas, vamos salvar e executar. Jarbas. Correto, né? Então, está funcionando. O get e o set. Então, isso é um encapsulamento. Eu fechei as informações e agora as informações eu consigo tanto trazer com retorno, ó, ele está retornando o nome e eu consigo pegar esse nome, ó. Esse nome ele volta para cá, ó, a gente vê dessa forma assim, ó, pessoa1.getNome. Mas ele é o mesmo que a gente está pensando que ele retorna assim, ó. Ele retorna assim. Ele retorna um valor. Então, esse valor a gente pode trabalhar com ele. Eu poderia, por exemplo, fazer uma string n igual a pessoa1.getNome. E agora, na hora de fazer o print, eu chamar essa variável que eu estou colocando o getNome. Ó, a gente trabalha ele como se fosse como se fosse uma informação. Ó, Jarbas. Deixa eu explicar. Eu enviei Garbas, Garbas veio aqui pelo construtor, foi armazenado aqui, daqui ele passou para isso, para o desnome. E depois eu chamei o set nome e passei Jarbas. Jarbas foi mandado pelos parênteses para cá, foi recebido aqui dentro, ó, dentro dessa variável de string, e ele foi colocado dentro de nome, e ele substituiu o nome Garbas. Então Garbas parou de existir e começou a ter o nome Jarbas. Depois, eu chamei getNome, ou seja, Jarbas agora, que eu já modifiquei aqui em cima, e eu peguei Jarbas e coloquei dentro dessa variável string n, e depois eu só mostrei n. Então, eu estou mostrando aqui o que aconteceu com o nome. Eu modifiquei Jarbas, foi colocado dentro de Garbas, e depois eu coloquei aqui, ó, dentro de uma variável n. Eu declarei aqui uma variável string n, coloquei pessoa1.getNome, então eu chamei a palavra Jarbas. Lembrando, só quem tem acesso é pessoa1, se eu clicar pessoa2, pessoa3, pessoa4,
Cada um teria que ter seu próprio nome, uma não tem acesso à outra. E no final eu mostrei. Eu fiz um sysout, um systemout print aliene e coloquei o n. Então, ó, esse n ele tem o valor Jarbas. Por quê? Porque eu chamei o valor de nome aqui de pessoa. Então a gente pode fazer continuar o get set public int get idade aí faz um retorno idade. Depois public void set idade e a gente pega, vai pedir lá uma nova idade. Então, qual é o tipo de idade? Int, ele é inteiro. Nova idade. Idade recebe, se eu apertar Ctrl espaço, pessoal, ele dá uma ajudazinha. Ele mostra todas as variáveis, métodos que tem aqui na minha classe. Executei só para me ajudar na hora de escrever. Não precisa escrever nova idade, eu só coloco o N e ele já me dá uma ajudinha. Ctrl espaço, só para fazer isso. Então nós temos aqui, ó, o get de idade. Então a gente agora pode chamar o get idade, mas primeiro eu vou fazer a modificação. Então como é que eu faço? Novamente, chama o objeto pessoa ponto. Vamos fazer primeiro set idade. Vou passar a minha idade verdadeira. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um int só para mostrar que o que retorna de lá é um valor e não uma variável, algo vazio. Ele retorna o valor. Vou fazer um inteiro i recebendo Ctrl espaço pessoa1 ponto get idade. Pronto. Eu vou fazer um sysout e mostrar aí. Só para demonstrar que a gente traz a informação e eu estou colocando dentro de uma variável. Poderia mostrar diretamente? Poderia, mas eu estou só demonstrando. Jarbas 32, pronto. Então, ó, coloco aqui, ó, dentro dessas variáveis e apresentei elas. Então, ó, trancamos as informações e fizemos aqui, ó, colocamos aqui fizemos o set e o get das informações para passar novas informações ou chamar alguma informação. Poderia ser sem isso, ó, sem essa parte aqui, sem colocar a variável, poderia ter essa parte e colocar a chamada do get aqui dentro da variável que eu criei. Ó, poderia. Ficou aqui duplicado. Tá faltando paredes. Pronto. Na hora de apagar, apaguei mais. Salvei, executei. Jarbas 32, ó. Funciona do mesmo jeito. Trouxe o get nome e get idade. Só que demonstrar que quando eu faço isso aqui, ó, eu posso utilizar essa informação. Então, o get e setter são o get com retorno. O get sempre tem um retorno, ele sempre é uma forma de retornar esse valor, porque senão a gente não teria como acessar. Porque, estando privado, só quem pode acessar é a própria classe. Então, como os métodos são públicos, eu tenho um método só para chamar o get idade e o get nome, só para mostrar na tela. Já o set, ele recebe um valor aqui do main e modifica, substituindo aquele valor anterior. Como é que a gente tinha antes? Jarbas 32, 39. E eu modifiquei para Jarbas 32 e mostrei e ficou Jarbas 32. Então a gente tranca a informação e acessa ela através de métodos públicos. Ó. As variáveis, elas são private. Só que os métodos, construtor, get e set, eles são públicos. Por quê? Para a gente poder acessar ele através de métodos. E qual é por que fazer isso? Só mais trabalho. Muitas informações não podem ser acessadas diretamente. Então a gente faz através de métodos. Por quê? Um método, eu poderia colocar aqui uma condição. Uma condição dele fazer um set somente se algo for atendido. Eles vão dizer um sistema de banco. Eu tenho um salário, aí eu quero modificar o salário. Então eu coloco o quê? Só vai poder modificar um salário depois de digitar uma senha.
Isso é algo que eu posso fazer dentro de um método. Eu posso fazer isso dentro de um método, mas eu não posso fazer isso dentro de uma variável. Eu não posso trancar uma variável, colocar um if numa variável, mas no método eu posso fazer isso. Então, é uma maneira da gente poder controlar a informação. Quem vai, por exemplo, deixar somente o controle de informação aqui na classe pessoa. E qualquer outra classe que tentar vai ser barrada. Então, ela vai ter que utilizar um método. E utilizando um método, eu posso colocar condições para ele modificar essas informações.